pessoal, tudo bem? Começando mais uma aula. Só queria deixar um recadinho para vocês que a partir de agora, todos os formulários que vocês me enviarem vai valer como presença. Então, as pessoas que me enviarem aí vai ter presença nas 4 aulas que eu terei na sala com vocês na semana, tá bom? Então, a gente tem que levar esses formulários ainda mais a sério, as atividades ainda mais a sério, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho das características das 5 regiões estabelecidas pelo IBGE, lá em 1988, tá bom? Que foi o que a gente comentou na aula anterior. Espero que vocês entendam, que vocês gostem. Estarei à disposição aí em todas as plataformas para vocês, no WhatsApp, no Facebook e no Instagram, tá bom? Então, bora para a aula de hoje. Então, pessoal, a primeira região que eu trouxe para vocês é a região norte. Então, eu vou começar a ler os tópicos e eu vou explicando para vocês cada um, tá bom? Formada pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins, essa aí é o agrupamento que a gente tem da região norte. Esses são os estados que fazem parte. Lembra que eu falei para vocês que regionalizar é dividir por critérios semelhantes? Então, foi isso que o IBGE fez lá em 1988. Ele viu que esses estados tinham critério semelhante e agrupou. E que critério era esse? A gente sabe que a regionalização de 88, ela foi feita pelo critério econômico, social, natural, tá bom? Então, todos esses critérios foram utilizados. Eles têm características parecidas, todos os estados que vocês estão vendo aí de vermelho. O segundo tópico fala pra gente que ela é a região mais extensa. Então, vocês podem perceber que ela pega uma boa parte do nosso país, tá bom? Mas apesar de ser uma região muito extensa, ela é a região menos povoada. Então, é a que tem menos habitantes aí em comparação com as outras 4 regiões, tá bom? Isso faz com que a densidade demográfica dessa região seja baixa, mas a gente sabe que uma grande proporção aí, que já vem o próximo tópico, é composto pela floresta amazônica, tá bom? É importante vocês saberem que a floresta amazônica, apesar de estar presente em mais 8 países, a maior proporção de floresta está aqui no Brasil. O próximo tópico fala pra gente que a região norte apresenta altas temperaturas e alto índice de pluviosidade. O que seria essa pluviosidade? A chuva. Então, tem lugares da região norte que chove e garoa praticamente todos os dias. Isso tem muita relação com o próximo tópico que eu vou explicar para vocês, sobre os rios voadores. Então, eu trouxe esse desenho aí para vocês, eu vou explicar o que são os rios voadores e vocês podem ir olhando na ilustração que está numerado, tá bom? Então, o primeiro textinho aí fala assim: a água evapora do Oceano Atlântico e forma nuvens que são levadas pelos ventos para a floresta amazônica. Então, a gente já sabe todo o mecanismo de formação de nuvem. Vocês já devem ter visto muitos daí em ciências. Então, pessoal, com a formação de nuvens, os ventos carregam essas nuvens até a região norte. Essas nuvens carregadas fazem chover na floresta. Então, o que acontece? A nuvem chega carregada na região norte e chove. Tá bom? O terceiro textinho fala assim: a água que se acumula no solo e nas árvores evapora, formando a água para a formação de nuvens. Então, toda essa água que caiu no solo e a água também que estava acumulada nas árvores, elas formam as novas nuvens. A gente costuma dizer que a planta transpira, porque é a água mesmo que sai da árvore. Então, ela forma essas grandes nuvens. E o que acontece? As novas nuvens vão para o centro-oeste, sudeste e sul. Elas são trazidas pelo vento para cá, nessas regiões, e seguem viagem pela América do Sul. Então, pessoal, grande parte da chuva que nós recebemos aqui na região sudeste vem da região norte, da formação de nuvens lá, tá bom? Então, por que na região norte chove tanto? Principalmente pelo número de árvores existentes ali, tá bom? Então, é um dos grandes motivos. Claro que tem outros, as massas de ar que vêm do Oceano Atlântico também, mas um dos grandes motivos são a quantidade aí de árvores que nós temos nessa região, tá bom? Então é isso. Nessa imagem que eu coloquei para vocês, nós temos a Bacia Amazônica, que é reconhecida mundialmente como a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, a maior parte dela está aqui no Brasil, tá bom? E o principal rio aí é o rio Amazonas, que também é reconhecido como o maior rio, tanto em extensão
quanto em quantidade de água, tá bom? Então, é mais uma riqueza que nós temos aí na floresta amazônica, além da sua grande biodiversidade. Outra característica aí da região norte é a reserva mineral. Então, muitos minerais metálicos como ferro, bauxita, o ouro, são encontrados nessa região, tá bom? Então, essa é outra característica importante dela. A próxima região que nós vamos falar é a região Nordeste. Então, eu coloquei no primeiro tópico para vocês. É formada pelos estados do Maranhão, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí e Paraíba, tá bom? Então, ela é a região que tem mais quantidade de estados aí. Ao todo, são 9 estados. O segundo tópico fala sobre a população, que é a segunda região com maior população aí do nosso país, tá bom? Já no terceiro tópico, eu coloquei para vocês sobre a biodiversidade, a parte natural. Então, a gente tem uma vegetação aí de caatinga, mata atlântica e mata dos cocais. Originalmente, pessoal, a mata dos cocais fica aqui no norte do estado do Maranhão e do Piauí. Então, essa é a localização dela. Já a Mata Atlântica, a vegetação da Mata Atlântica, fica aqui no litoral. Então, nessa bordinha aqui da região Nordeste, tá bom? E no interior, nós temos a Caatinga, que é a vegetação típica do sertão nordestino, da parte mais seca. O penúltimo tópico traz pra gente os atrativos turísticos. O que seriam esses atrativos? As praias, pessoal, os lugares que são mais visitados aí na região do Nordeste e que vira destaque quando a gente está falando dessa região. Em contrapartida a esses atrativos, nós temos o sertão nordestino aí representado no último tópico, que ele é castigado pela seca, pela falta de chuva, tá bom? E provoca o quê? Graves problemas econômicos e sociais. São dois extremos aí na região norte. Uma parte que é super visitada, que é bem estruturada, mas em contrapartida a gente tem aí o interior com a característica da caatinga e o sertão nordestino. A próxima região que nós vamos comentar é sobre a região centro-oeste. Então, o primeiro tópico fala assim pra gente. É composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. A região centro-oeste é a segunda maior região em extensão. Então, depois da região norte, que a gente já comentou, nós temos a região centro-oeste aí como segunda maior extensão, tá bom? Outra característica também dessa região é a grande biodiversidade. Então, além de nós termos uma vegetação ali de cerrado, nós também temos o Pantanal, entre os estados do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. No Pantanal, nós podemos encontrar animais da floresta amazônica, animais do cerrado, da Mata Atlântica. Então, é um bioma muito diversificado. Então, é uma riqueza também dentro da região centro-oeste. E isso atrai muito o turismo. O último tópico aí, eles colocam pra gente as atividades agrícolas e pecuárias. Na parte da agricultura, a gente pode ressaltar a forte produção aí de soja para exportação, tá bom? E já na pecuária, a criação de bovinos aqui tanto para exportação quanto para comercialização também. A próxima região que nós vamos comentar é sobre a região sudeste. Então, eu coloquei aí no primeiro tópico para vocês. É composta pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Esses são os 4 estados aí da região sudeste. É a região mais populosa e industrializada do país. Então, a gente tem um alto nível aí de concentração populacional e de áreas urbanizadas. Então, tem muita gente morando aqui, tá bom? Esse alto nível aí de urbanização e de concentração populacional e também o desenvolvimento de atividades agropecuárias e industriais, grande parte de toda a vegetação nativa que a gente tinha aqui na região sudeste foi destruída, tá bom? Terceiro tópico, é a região mais rica e com a maior participação do PIB nacional.
PIB, pessoal, é o Produto Interno Bruto. Então, aqui é que se concentra o coração econômico do nosso país. Foi isso que eu falei na aula passada para vocês. A maior parte de toda a economia do Brasil está aqui na região sudeste, tá bom? A última região que nós vamos comentar é sobre a região sul, tá bom? Então, vamos aí para o primeiro tópico. É formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a menor região brasileira. Então, aí das 5 regiões que nós já comentamos hoje, a região sul ela é a menor em extensão, ela é a menorzinha. Apesar dela não ser tão grande em extensão, ela é a segunda região mais industrializada do país. Fica só atrás da região sudeste, tá bom? O último tópico aí traz pra gente uma das características mais marcantes da região sul. Apresenta um clima subtropical, o que torna as paisagens naturais muito diferentes das do restante do país. Principalmente quando a gente compara aí o Nordeste, que foi a segunda região que nós comentamos, com o Sul. Porque, como a gente já comentou, o Brasil ele é muito extenso. Então ele é grande, então as temperaturas, a paisagem de um ponto para outro é completamente diferente. E é o que acontece aqui na região sul. A gente tem um clima mais sobre a temperatura de lá, que é bem diferente da nossa e é muito mais diferente do que da região nordeste, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. O link com o formulário das atividades vai estar aqui na descrição do vídeo. Essa semana é uma pesquisa, então vocês vão ver que não vai ter perguntinhas lá no formulário. É para vocês me mandarem a pesquisa que vocês montarem, tá bom? Lembrando que, por favor, lembrem de pegar as pesquisas de sites confiáveis, porque tem muito site que vocês entram no Wikipédia, em outro site que são usuários que postam. Então não é tão seguro, tá bom? Isso também vai valer nota. Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!